Meus amigos, minhas amigas, bom dia você que nos acompanha pelo Instagram, bom dia você que nos acompanha pelo Facebook, bom dia você que nos acompanha pelos nossos grupos de WhatsApp e bom dia você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Mais uma semana incrível se inicia para todos nós, com muitas oportunidades, muitas lutas, muitas batalhas, mas também com muita prosperidade, também com muita vitória. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Meu nome é Uriel Santos. Estamos aqui sempre que possível com os nossos vídeos muito curtos, muito rápidos, 10 minutos ou menos, tendo como conteúdo a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de amor, notícia divina trazida a este mundo por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos realizar o último vídeo da série O Suicídio e a Loucura. E amanhã nós começaremos a conversar sobre um item dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o bem e o mal sofrer. Que é o item que nos fala realmente de toda essa proposta dessas nossas conversas. Como sofrer e como retirar do sofrimento o maior aprendizado possível. Sem maiores delongas, para iniciar o nosso encontro com uma leitura do livro Empatia Todo Dia, do amigo Jaime Ribeiro, ele nos fala: o coração que bloqueia e deleta fica viciado a não se apegar. Em tempos de redes sociais, podemos bloquear, deletar e desconectar o que nos desagrada. O nosso coração não pode se acostumar com a infantilidade emocional do mundo online. Na vida real, não se bloqueia ou se deleta o que nos desagrada. Precisamos fazer escolhas e aprender a conviver com elas. Toda escolha, toda estrada tem a sua consequência. Nós não podemos tratar na realidade, tratar a vida real como nós estamos nos acostumando, de uma forma errada, acredito eu, a viver no mundo virtual. Não gostamos, bloqueamos, paramos de seguir e acreditamos que está tudo bem. O mundo real não é assim. Não se bloqueia, não se para de seguir a escolha que foi feita. Toda escolha tem a sua consequência. Saibamos escolher bem. E por falarmos em escolha, hoje nós vamos encerrar o item O Suicídio e a Loucura, onde Kardec nos fala por que o espírita, por que aquele que tem o conhecimento da doutrina espírita está mais apto a fazer boas escolhas e estar mais apto a não seguir o caminho, a deixar de lado o caminho do autoextermínio. Porque a doutrina espírita nos fornece tantos meios seguros a valorizar a vida, a entender que a vida é a melhor, a única escolha, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Então veja bem o que Kardec nos coloca. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos, e ele começa a elencar. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na Terra. É o que nós falamos, a doutrina espírita nos coloca em um ponto onde nós sabemos que o que acontece tem uma razão de ser e nos prepara para um futuro melhor. Portanto, essas dores são passageiras, são como um dia na existência multimilenária que todos nós pertencemos. E o bem viver desse dia, o bem sofrer, retirando os aprendizados necessários, apara arestas, é como estar polindo o diamante e prepara para um futuro melhor. Esse alargar da existência é muito importante para contrabalançar a ideia do suicídio. A certeza de que, abreviando a sua vida, alcança um resultado justamente contrário do que esperava. Por quê? Porque nós sabemos que a vida não acaba com o fechar o olhar do corpo físico, da matéria. A vida continua em multiformes experiências. Então, nós temos a certeza que o suicídio ele não vai abreviar a vida.
vai trazer consequências nefastas, claro, particularizadas, perdoe-me aqui o pleonasmo, particularizadas em cada caso em específico, mas vai trazer consequências, e consequências muito difíceis. E isso nós temos essa noção dentro da doutrina espírita, e espero que todos os que estejam assistindo aos nossos vídeos também tenham construído essa noção. Que se livra de um mal para chegar a um pior, de maior duração e mais terrível. Nós falamos sobre isso. Que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu. Lembrando que essas noções de céu, de inferno, elas foram seguramente com sucesso atualizadas. Céu é uma construção interior. Nós construímos o céu e o inferno que nós desejamos, correto? Nós já sabemos dentro da doutrina espírita que esses destinos prefixados após a morte, após o desencarne, eles não existem, esses prefixados. Há toda uma continuidade. O reino divino, o reino do céu, é uma obra do Pai no nosso coração. E nós podemos, dependendo do nosso estado de humor, nós podemos estar vivenciando o inferno. Então, veja bem, por favor, é um conjunto de atos que nos entregam um resultado. Já vamos superando essa noção antiga, que logicamente não iremos discutir aqui, teve a sua importância em algum momento da história humana, mas já vamos superando essa noção antiga de céu e inferno. Já vamos entendendo a continuidade, a multiplicidade da continuidade. E que a nossa consciência, a forma que a nossa consciência se portou, como foi o nosso comportamento durante a vida, vai determinar o nosso estado futuro após o desencarne. Falamos muito sobre isso na questão da perturbação espírita, na questão do estado do espírito após a morte, após o desencarne. Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições, que esperava ali reencontrar. É um obstáculo. E nós já falamos sobre isso quando conversamos sobre o desgosto da vida, o suicídio dentro do livro dos Espíritos. Aquele que se suicida não vai rever de pronto aqueles que o antecederam nessa viagem que é o desencarne. Vai precisar ter as respostas do seu ato impensado. De onde a consequência de quê? E aqui é o mais importante. De onde a consequência de quê? O suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. E aí ele vai concluir dizendo que o Espiritismo evita o autoextermínio. Quando nós colocamos Espiritismo e materialismo lado a lado, nós percebemos a mazela do materialismo e as bonanças do Espiritismo. A forma de alargar a existência, a vida que a doutrina espírita nos concede, nos mostra que o suicídio não é uma opção que deve ser nem pensada, explicando-nos as dores, explicando-nos a razão de ser, explicando-nos o porquê sofremos, entendemos que sempre a vida é a melhor e a única opção a ser feita. Valorize a vida. Esse é o nosso último vídeo sobre a questão teórica que Kardec nos colocou, que a espiritualidade nos trouxe sobre o suicídio e a loucura. No vídeo de amanhã nós começamos as instruções dos espíritos dentro do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, com o texto de Lacordaire, O Bem e o Mal Sofrer. Nós começaremos uma nova série no IGTV. Lembrando que esses vídeos estão disponíveis no nosso canal no YouTube e nós precisamos da sua ajuda lá com a sua inscrição. Toda a programação da semana dos nossos vídeos e estudos já está disponível aqui no Instagram. E nós desejamos muita luz, muita paz, uma semana maravilhosa, uma excelente semana, cheia de vitórias a todos os que nos acompanham. Fiquem em paz.